Olá torcedor do Tricolor de Aço, o nosso esquadrão mais uma vez está entre os maiores de destaque nacional, é para sentir orgulho, pois certamente até pouco tempo atrás isso não acontecia. Mas antes de te passar essa notícia, aproveita e deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal Notícias do Bahia Nova Era, para que você não perca nenhuma informação do nosso esquadrão. Isso é algo muito importante para que o YouTube continue te entregando as últimas notícias do Bahia Aço que postamos por aqui. Obrigado. Seguindo. O Bahia passou por um início de ano diferente de todos os outros. Após a compra de 90% da SAF do Tricolor pelo Grupo City, o time mudou seu patamar no mercado de transferências e encheu os torcedores de expectativas diante do investimento recorde feito no elenco na primeira janela de 2023. Foram mais de 80 milhões de reais investidos em 19 atletas. Com o encerramento da janela de transferências na última quinta-feira 20, o portal GE.com fez um balanço das contratações feitas até aqui pelo Bahia Aço. Reforços contratados, por posição. Goleiro, Marcos Felipe. Laterais, Chaves e Cicinho. Zagueiros, Vitor Hugo, Marcos Vitor, Raul Gustavo, Canu e David Duarte. Volantes, Acevedo e Diego Rosa. Meias, Caule, Iago e Tassiano. Atacantes, Arthur Salles, Kaique, Ademir, Biel, Everaldo e Vinícius Mingotti. Maiores compras do futebol nordestino. O investimento feito no elenco rendeu ao Bahia o top 5 do ranking das maiores compras feitas no futebol nordestino. O lateral esquerdo Chaves está na ponta da lista, confira abaixo. Chaves, Bahia 2023 18 milhões de reais. Caule Oliveira, Bahia 2023 13,8 milhões de reais. Ademir, Bahia 2023 13 milhões de reais. Diego Rosa, Bahia 2023 12,8 milhões de reais. Biel, Bahia 2023 10,5 milhões de reais. André, Sport 2021 10,24 milhões de reais. Dos 19 reforços contratados na janela, o único cujos valores são desconhecidos é o zagueiro Vitor Hugo, que rescindiu o contrato com o Trabzonspor, da Turquia para assinar com o Tricolor até o fim de 2026. Quanto custou cada reforço do Bahia? Chaves, 18 milhões de reais. Caule Oliveira, 13,8 milhões de reais. Ademir, 13 milhões de reais. Diego Rosa, 12,8 milhões de reais. Biel, 10,5 milhões de reais. Iago Felipe, 8 milhões de reais fixos e possibilidade de mais 2 milhões de reais de bônus. Marcos Vitor, 3,9 milhões de reais. Tassiano, 1,5 milhão de reais. Cicinho, 1,4 milhões de reais. Everaldo, custo zero pela contratação. David Duarte, 500 mil reais, por empréstimo de 1 ano. Marcos Felipe, empréstimo com valores desconhecidos. Raul Gustavo, empréstimo com valores desconhecidos. Canu, empréstimo sem custos. Nicolás Acevedo, empréstimo sem custos. Kaique, empréstimo sem custos. Arthur Salles, empréstimo sem custos. Vitor Hugo, valor desconhecido. Vinícius Mingotti, empréstimo sem custos, com passe fixado para a compra. Além destes, o atacante Luciano Juba, do Sport, assinou o pré-contrato e pode integrar o elenco do Bahia a partir de setembro, após o término do vínculo com o clube pernambucano. No ano passado, depois de ser rebaixado para a Série B, o esquadrão contratou 14 reforços na primeira janela de transferências. Destes, apenas o atacante Jacaré e o volante Rezende permanecem no clube. Equipe jovem. Entre os jogadores que chegaram ao Bahia, uma característica chama atenção e, em sua maioria, tratam-se de atletas jovens. Desde as primeiras movimentações, a nova gestão tem apostado em promessas do futebol nacional e internacional, com menos de 25 anos. A média de idade do elenco do Bahia é de 24,9 anos. Apostas do Bahia para 2023. Marcos Vitor, 21 anos, transferido do Ceará. Raul Gustavo, 23 anos, transferido do Corinthians. Joaner Chaves, 20 anos, transferido do Independiente del Valle. Diego Rosa, 20 anos, transferido do Vizela. Nicolás Acevedo, 23 anos, transferido do New York City. Kaique, 19 anos, transferido do Portimonense. Arthur Salles, 20 anos, transferido do Paços de Ferreira. Biel, 22 anos, transferido do Fluminense. Vale lembrar que o clube também contratou alguns jogadores experientes, como o atacante Everaldo e o zagueiro Vitor Hugo, ambos de 31 anos, e o lateral Cicinho, de 34.
Em entrevista coletiva, o técnico Renato Paiva avaliou a composição do elenco e destacou a necessidade de equilíbrio durante a temporada. Abre aspas, a gente precisava dos jogadores experientes, Iagos, Daniels, Caules, Canus, Cassianos, Goulart, Everaldo, fecha aspas, revelou o treinador Renato Paiva. Jogadores em alta. Alguns reforços já se destacaram neste início de ano e caíram nas graças da torcida tricolor. Um deles é Biel, que, não à toa, é o jogador de linha que mais atuou, 1.553 minutos e já soma 12 participações diretas em gols, com 6 bolas na rede e 6 assistências. No setor de meio-campo, Cauli também vive boa fase. O atleta de 27 anos chegou da Bulgária pouco conhecido pelo torcedor, mas logo mostrou suas credenciais. Com 4 gols e uma assistência nos 11 jogos que disputou, o camisa 8 conquistou a titularidade no time de Renato Paiva. Dos reforços contratados, 2 ainda não foram a campo, o centroavante Vinícius Mingotti e o zagueiro Vitor Hugo. Agora, o Bahia terá 2 meses para avaliar o rendimento do elenco e planejar novas contratações. A janela de transferências abre em 3 de julho e vai até 2 de agosto. Flamengo, Vasco e Bahia lideram os investimentos da janela e gastaram juntos mais de 300 milhões de reais. Trio é responsável por metade do total gasto pelos clubes da Série A. De 11 de janeiro a 20 de abril, os clubes da Série A investiram pelo menos 628 milhões de reais. Isso porque nem todos os valores das 230 contratações foram divulgados. O Flamengo lidera a lista de maiores investimentos, gastando cerca de 130 milhões de reais em 2023, com as contratações do meia Gerson que custou aproximadamente 91 milhões de reais, e do lateral esquerdo Ayrton Lucas, contratado de forma definitiva por 39 milhões de reais. O Vasco é a segunda equipe que mais investiu em contratações no período de transferência, cerca de 109 milhões de reais. O ponta-direita argentino Luco Orellano é a contratação mais valiosa, custando cerca de 23 milhões de reais. Em terceiro lugar está o nosso tricolor de aço, no top 3 das equipes que mais abriram os cofres nesse primeiro semestre do ano. O esquadrão investiu aproximadamente 85 milhões de reais, em 19 contratações, com destaque para o equatoriano Joanes Chaves, que custou cerca de 18 milhões de reais. E então, nação tricolor, qual a sua opinião sobre esses números multimilionários que o Bahia tem investido em contratações para formar uma equipe forte e competitiva, que tem chamado a atenção da mídia nacional? Coloque a sua opinião abaixo nos comentários, pois é muito importante para o nosso esquadrão de aço. BBMP